Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula 2. Hoje nós vamos abordar o tema de conceitos básicos de informática e espero que vocês tenham preenchido o Google Forms, assim como eu solicitei, e também feito o teste de proficiência. Novamente, aquilo lá não é uma atividade avaliativa, tá? Aquilo lá é só para a gente entender melhor o nível de dificuldade de cada um de vocês. Mas eu acredito que o pessoal que está no online deva ter um nível de dificuldade menor do que o pessoal no presencial, justamente por ter esse aporte, né, de conhecimento para conseguir participar no online. Mas mesmo assim é importante que vocês respondam ao formulário e façam a atividade, tá bom? Então, pessoal, começando, o que é um computador? Né? O computador ele é uma máquina que processa e manipula informações. Ele foi originalmente criado com o fim de realizar cálculos complexos na Segunda Guerra. Então, o computador inicialmente ele foi feito com o objetivo específico de fazer cálculos muito rápidos que eram necessários na Segunda Guerra. A função dele é executar tarefas infinitamente mais rápidas que um ser humano. Ele funciona com duas partes principais, que é o hardware, que é o físico, que a gente pode tocar, e o software, que é o lógico. Então, basicamente, o computador é isso. Uma máquina que executa tarefas, faz cálculos muito rápidos e tem duas partes principais, o hardware e o software. E aqui eu lanço a pergunta para vocês, né? Hardware. O hardware ele é a parte física do computador. Tudo que a gente pode tocar. E quero que vocês respondam para mim, né? O que abaixo pode ser considerado hardware? O monitor, placa-mãe, teclado ou touchscreen, a tela do celular? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem. Dá uma pausa no vídeo aí e reflita. Bom, espero que você já tenha pensado. Mas a verdade é que tudo isso aqui é hardware. Então, se você acertou, deixa um comentário aí falando que acertou. E se você não acertou, escreve aí. Bota aí no comentário a letra que você achou que era, né? E por que você achou que era. Dá uma justificativa, tá bom? Isso é legal para o seu aprendizado também. Incentiva o seu cérebro a fixar, né, o que você está aprendendo. Então, pessoal, monitor, placa-mãe, teclado, touchscreen, tudo isso é hardware. Por quê? Porque isso faz parte do conjunto de coisas que a gente pode tocar no computador. Então, o hardware não se limita unicamente aos componentes do computador, que são os componentes internos de um computador de mesa, por exemplo, que uma placa-mãe, uma memória RAM, um HD, e são componentes internos, como eu vou falar aqui agora. Então, no que diz respeito à estrutura do computador pessoal, ou em inglês Personal Computer, que a gente conhece como PC, a gente tem o processador, a placa-mãe, memória RAM, unidade de armazenamento, como disquete, CD, DVD, HDD, que a gente conhece como HD, o SSD, SSD, NVMe e por aí vai. A gente poderia colocar aqui pendrive também, né? Pendrive também entra como unidade de armazenamento. Não sei se vocês chegaram a usar disquete. Eu já vi disquete, mas eu nunca cheguei a usar, né? Mas peguei o finalzinho dele ali, né? A gente também tem fonte, gabinete, ventoinha, cooler, etc, né? Vários outros componentes que a gente pode ter aí. No que diz respeito ao que o usuário usa para interagir com o PC, a gente tem monitor, teclado, mouse, alto-falante, microfone. Então, tudo isso são coisas que a gente usa para o computador, para interagir com o computador, de certa forma, né? Então, perceba que, em ambos os casos, tanto componentes quanto o que o usuário usa para interagir com o PC são hardware. Que hardware é isso? É basicamente o que você pode tocar, né? Então, o seu monitor que está na sua frente e você está assistindo essa aula é hardware. Basicamente é isso. Então, os componentes principais do hardware sendo explicados. A gente tem a placa-mãe, que é a plataforma que conecta todos os dispositivos físicos do computador. Então, ela é uma placa, literalmente uma placa, que nela você conecta o seu HDD, você coloca a sua memória RAM, você conecta a sua fonte, e ela vai fazer o gerenciamento de como cada componente vai ser utilizado, né? De acordo com o que ela foi programada para ser. Então, por isso chama placa-mãe, né? Que ela é mãe de todos os componentes no sentido de que ela cuida, ela gerencia como cada componente vai ser utilizado. A gente tem também o processador, que é uma parte muito importante, né, do personal computer, que ele é o cérebro da máquina. Ele é responsável por processar e tratar os dados. Ele é o cérebro não porque ele é inteligente ou porque ele pensa, mas é porque ele é a parte que faz os cálculos. Ele é a parte que raciocina, entre aspas, nesse sentido de fazer cálculos. E ele impacta diretamente no desempenho do computador.
um bom processador é muito importante, porque uma vez que um clique, por exemplo, é um cálculo, um processador que tem uma baixa capacidade de realizar muitos cálculos, ele vai demorar para executar essa ação, concorda? Então é muito importante você ter um processador com um bom aporte para fazer muitos cálculos, que aí a gente entra em vários tipos de processadores, né? E quanto mais capacidade o processador tem de fazer cálculos, isso impacta diretamente, né, no desempenho do computador. Mas claro que não é só isso, né? Não é um único componente no computador que dita se ele vai ser um computador de alto desempenho ou não. A gente tem também a memória RAM, que é a memória principal do computador, no sentido de que ela é mais usada, não de ser a mais importante. Então, ela é a principal onde os programas em execução e dados ativos são carregados. Então, por exemplo, quando a gente tem uma conta matemática, a gente vai somar dois números inteiros e o processador vai fazer esse cálculo. O processador ele vai simplesmente somar o número A com o número B. Agora, quem vai armazenar temporariamente os valores de A e B é a memória RAM. Então, ela vai estar lá temporariamente guardando, né? O processador fala, me dá o valor de A. Aí a memória RAM dá para ele. Me dá o valor de B. Ela dá. Aí ele soma. E aí ele armazena aquele resultado na memória RAM. Tu fala, toma aqui o resultado. É meio que isso, sabe? Então, a memória RAM é uma memória volátil. Ou seja, assim que o programa fecha, o computador desliga, ela perde o que foi armazenado. Ela não foi criada com o intuito de armazenar dados indefinidamente, como eu já vou explicar mais adiante, é o caso do HDD, por exemplo, né, que você bota uma foto e ela fica lá. Então, quando você desliga o computador, tá lá, você não vai perder aquela foto. Já a memória RAM, você desligou o computador, tudo que estava armazenado na sua sessão anterior é apagado, é limpado da memória. É uma memória volátil, ou seja, os dados são perdidos quando o computador é desligado. E tem aquela famosa frase, né? Talvez você já tenha ouvido antes. Computador muito lento talvez seja falta de memória, entre aspas, né? As pessoas costumam associar muito memória a desempenho. Isso, pelo menos para mim, sempre foi muito comum, né? Mas a memória, por mais que ela pode ter um grande impacto, mas assim como o processador, não é só ela que dita, né, o desempenho do computador. Unidade de armazenamento, usualmente HDD, Hard Drive Disk, que a gente começou a chamar de HD somente, né? Resumiu para HD, mas o nome oficial é HDD, ou SSD, Solid State Drive. Mas uma unidade de armazenamento do computador, que é onde ficam as fotos, por exemplo, que você tira e guarda, pode ser um HDD, pode ser um SSD ou pode ser outra coisa. Pode ser um pendrive também, como eu tinha te falado, né? Então, não se restringe a isso. Isso aqui são só exemplos que são os mais comuns, né? Ele guarda os dados indefinidamente, ou seja, não se perde ao desligar o computador. E ele é passível de recuperação. Então, assim, uma vez que tem uma informação gravada no seu HD, essa informação ela não se perde. Você pode apagar ela, mas ela continua aí. Tanto é que é possível você recuperar coisas que você perdeu no HD. Porém, pode ser que essa informação se corrompa. Uma vez que ela se corrompeu, não é possível. Você consegue até recuperar algo, mas o computador não consegue interpretar o que você recuperou. Então você pode ter uma foto que ela vai estar corrompida, às vezes ela vai estar quebrada. Não sei se algum de vocês já tiveram a experiência de tentar recuperar fotos de um pendrive ou de um HD. Pode ser que tenha algumas fotos que seja boazinha e outras que tá assim com a parte meio esquisita, meio diferente, os pixels meio borrados. Isso aí é o que acontece, né, quando é corrompido o dado, né, quando é corrompida a imagem, quando aquele monte de zeros e uns é interferido naquilo lá. Então, uma unidade de armazenamento, apesar dela guardar indefinidamente, ou seja, mesmo que você apague, você possa recuperar, isso não quer dizer que o dado vai estar pode ser usável indefinidamente. Pode ser que ele se perca. Não, se perca não, pode ser que ele se corrompa, né? E você não consiga ter acesso a ele nesse sentido. Então aqui vai uma pergunta, né? A pergunta de 1 milhão. Se um computador está lento, a culpa é de quem? Letra A, processador, B, memória RAM, ou C, unidade de armazenamento. Então vou deixar que vocês pausem o vídeo aí e me dê a resposta. Pensou na resposta? Já coloca aí nos comentários qual a resposta que você é. Qual a resposta que você acha que é. E
A resposta é que pode ser qualquer um ou todos eles. Porque, como eu falei antes, o desempenho do computador não depende exclusivamente de um componente, mas é um conjunto de componentes que fazem o computador ser bom ou ruim. Um computador ele pode ter um processador muito bom, uma capacidade de armazenamento gigantesca. Então, que ele faz muitas contas, por exemplo, que ao invés de ser um processador que faz uma soma de 2 números, ele faz uma soma de 5 números de uma vez. Ele consegue, mas vamos supor que a memória RAM tem a capacidade de armazenar só 2 números. Então, por mais que o processador ele consiga calcular 5 números de uma vez, se a memória não tiver esse aporte para armazenar os 5 números, concordo que o processador não vai conseguir ser usado em seu máximo desempenho? Da mesma forma, uma unidade de armazenamento. Então, assim, o desempenho do computador também está diretamente ligado com a velocidade que ele consegue acessar uma informação que está guardada na unidade de armazenamento. Tanto é que hoje é muito comum você fazer upgrades em notebooks que tem HD, você bota um SSD e ele vira outro notebook. Por quê? Porque o HD ele tem uma certa velocidade, uma velocidade X, onde o processador, o sistema operacional é capaz de acessar os arquivos ali até essa velocidade X. O SSD tem a velocidade 5x, por exemplo. Então ele é 5 vezes mais rápido, ele tem a capacidade de armazenar, de acessar, de retornar essa informação 5 vezes mais rápido do que o HD. Então, essa capacidade, ela transforma o computador em outro, entendeu? Ela dá um novo ar para o computador, né? Mas, como eu disse antes, você mexer em um ou outro componente pode ajudar, mas isso não dita totalmente todo o desempenho do computador. Agora falando de software. O software ele é a parte lógica. Ele é o conjunto de programas que fazem o computador funcionar. Então, uma vez que nós temos o hardware, que é a parte física, nós precisamos do software para ele fazer sentido. Porque se ele só for um conjunto de peças, serve para quê? Então, você vai estar assistindo esse vídeo no YouTube. O YouTube é um software. O navegador é um software. O sistema operacional é um software. Então, sem isso, você não faz nada no seu computador. Da mesma forma que o hardware precisa do software para fazer sentido, o software precisa do hardware para existir. O software é lógico. Ele não existe fisicamente, você não pega software. Então, ele é feito a partir do hardware, né? Usando o hardware. Então, é a parte lógica, o conjunto de programas que faz o computador funcionar. E a gente vai ter dois tipos de software. O software básico, por exemplo, o que é o sistema operacional, que é o programa mais importante, que controla e coordena todas as operações do computador. Lembra que eu falei que a placa-mãe ela coordena os componentes no hardware? O software ele dita o que a placa-mãe vai fazer. Então, no caso do sistema operacional, né? Então você tem um programa que faz X coisa. Aí o sistema operacional fala, ó, placa-mãe, manda o processador calcular tal coisa para mim e armazenar na memória de tal forma que eu vou precisar de tal informação para retornar para o programa fulano. Então é meio que isso que acontece, sabe? Enquanto a placa-mãe ela dita o que os componentes vão fazer, o sistema operacional ele dá os comandos para a placa-mãe, né? E funciona dessa forma. O sistema operacional ele é o software básico, não porque ele é simples, mas porque ele é base, é elementar. Sem ele, não há possibilidade de ter outros programas. Então, você deve estar usando o Windows, muito provavelmente, que é o sistema operacional mais comum. Então, sem o Windows, você não tem o Word, você não tem o Google Chrome, você não tem nada, você não consegue fazer nada. Então, por isso que é um software básico. A gente também tem o software aplicativo, que são programas criados para realizar tarefas específicas para o usuário, como editores de texto, planilhas e navegadores. Então, software aplicativo são softwares que são criados em cima ou com base no sistema operacional. Então, agora aqui a pergunta de 1 milhão. Essa é a última. Um celular inteligente, um smartphone, ele é um computador? Por quê? Pausa o vídeo aí e pensa se um smartphone ele é um computador e tenta me responder. Bom, espero que você tenha pensado e respondido. E sim, o smartphone ele é um computador de bolso. Por quê? Porque ele contém tanto hardware, que são os componentes internos e externos, placa-mãe, fonte, essas coisas. O touchscreen é o componente externo, né? E o interno é placa-mãe, esse trem.
E o software, os aplicativos, a sua loja de aplicativos, o YouTube mesmo, você pode estar assistindo pelo telefone, é um aplicativo. Então, o seu telefone, ele é um computador e muitas vezes mais potente ainda do que muitos computadores que já existiram. A gente tem uma ferramenta poderosíssima em mãos, literalmente um computador de bolso que hoje é capaz de fazer qualquer coisa. Apesar de não ser designado para isso, hoje é possível se fazer qualquer coisa com um celular. Então, a nossa revisão, né? O que é um computador? É uma máquina com o intuito de processar um grande volume de informações de forma infinitamente mais rápida que um ser humano. O que é um hardware? Ele é a parte física do computador, tudo que você pode tocar. O que é o software? É a parte lógica, o conjunto de programas que fazem o computador funcionar. Então, é isso que a gente viu hoje. E reflexão. Quero que vocês reflitam, pensem e coloquem nos comentários, né? Por que usar um computador? Qual que é a razão disso? Por que você está aqui na inclusão digital? Eu acho que é fundamental você entender o porquê usar um computador, né? E reflita. Por que é importante isso? Quando em sala a gente teve um bate-papo muito legal sobre isso. Aqui online, infelizmente, não temos essa possibilidade, né? Mas reflita você mesmo e dê uma resposta. Por que investir em um computador? Tá, você pode talvez ter se convencido de que talvez seja importante usar um computador e aprender como usar, mas por que investir? Será que vale a pena? E vale a pena aprender a usar um computador? Quero que vocês pensem nessas 3 questões aí e deixem a resposta nos comentários, tá bom? Aqui foi o Kahoot que tivemos presencialmente, não vamos ter aqui no online, e atividades para fixação do conteúdo, que é muito importante, né? Eu vou abrir aqui a atividade, mostrar para vocês. Então essa aqui é a nossa lista de exercícios. Ela está lá no Google Drive. Eu já disponibilizei para vocês, tá bom? Então, a lista de exercícios, questão 1, 2, 3, até a 10. Eu quero que vocês respondam essas questões e me entreguem até terça-feira, no dia 2 de setembro. Tá? Então, tanto o pessoal do presencial quanto do online tem até esse prazo para entregar. Isso é atividade avaliativa. Lembra na aula passada quando eu expliquei o plano? Isso aqui está dentro do um ponto que vale, que vai somar com sua média, né? Então, vale nota. Você precisa fazer para ter nota e quem está exclusivamente no modo remoto precisa fazer para ter a frequência. Sem atividade, eu não vou conseguir aferir a sua frequência. Então, preciso que você faça para me saber que você leu o conteúdo, estudou, tá bom? E tente responder, né? Não sei se vocês são habituados a usar chatbots, inteligência artificial, mas deixe isso de lado um pouquinho e pensa e tenta fazer, tá? Se você não conseguir, sinta-se livre à vontade para utilizar essas ferramentas que são muito boas, né? Mas não jogue as perguntas e espere a resposta delas. Pense e tente responder, tá bom, pessoal? Então, é isso. Esse é o meu contato e da minha orientadora. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Não se esqueçam de enviar as atividades e aguardo vocês na nossa próxima aula.